Oi pessoal, estamos mais um vídeo aqui do quadro Vivendo Sem Risco. Pedir para vocês darem um like aqui para ajudar o canal, para a gente postar cada vez mais vídeos e se inscrever na nossa página. Hoje a gente vai falar do seguro DPVAT. O DPVAT foi criado no governo militar em 1966. 4 milhões de pessoas já foram indenizadas nos últimos 10 anos por morte, invalidez ou reembolso de despesas médicas. Esse seguro custou, em média, aproximadamente R$ 80 para cada motorista. Esse dinheiro não foi para Brasília. Esse dinheiro ele é administrado por um pool de seguradoras privadas que recebe 50% do valor e arca com os custos de regular cada reclamação de acidente e fazer a indenização. Todos os países avançados do mundo têm seguro obrigatório contra terceiros, que aqui a gente chama de DPVAT. A Austrália tem, Estados Unidos, Alemanha, Hong Kong, Itália, Índia, Noruega, Espanha, Reino Unido, Canadá, diversos outros países. Na África do Sul, por exemplo, ele é cobrado como uma taxa junto do combustível. Você abastece o carro, você está pagando o seguro. Aqui no Brasil, o número de mortes no trânsito a cada ano varia de 38 mil a 60 mil. Isso dependendo do ano, se você pegar a série histórica dos últimos anos. 38 mil a 60 mil pessoas, dependendo do ano. Bem como temos também, esses são os mortos, temos ainda 400 mil a 600 mil feridos em acidentes de trânsito. 400 mil a 600 mil, é muita gente. O Brasil é o campeão mundial em acidentes no trânsito. Ele perde para a China e para a Índia em números absolutos. Mas em termos relativos, se você comparar com o tamanho da frota, com o tamanho da população, a gente é o líder mundial de acidentes de trânsito. Em 2018, a gente tinha 57,3 milhões de motoristas no Brasil. Gente com carteira de motorista ou com carta de motorista, dependendo da região do Brasil que você mora. Desse público, desses 57 milhões, 33% eram mulheres, só 33% eram mulheres. E as mulheres causam menos acidentes que os homens, estatisticamente falando. Ou seja, apenas 27% da população brasileira tem permissão de dirigir. Quer dizer, esses 57 milhões que têm carteira representam só 27% da população. 73% da nossa população não tem nada a ver com essa história de seguro obrigatório, de automóvel, de dirigir, de ter carteira de motorista. Inclusive coincide com o número de pessoas que vive com até 2 salários mínimos por mês no Brasil. Exatamente, quem não tem carro, quem não paga seguro DPVAT, bate os números, coincidem na estatística com as pessoas que vivem com até 2 salários mínimos. Ao eliminar o DPVAT, acabar com o seguro obrigatório, definindo isso como se fosse uma taxa desnecessária, dizendo que o SUS suportará o prejuízo sem receber essa receita, que não precisa, que isso é pouco dinheiro no orçamento do SUS, é o mesmo que dizer que toda a população brasileira, todo mundo, vai dividir com os seus outros impostos que bancam o SUS, né? O SUS, serviço público, bancado por impostos públicos. Quer dizer, então, 27% das pessoas que têm carro, que têm carteira de motorista, não é nem tem carro, tem carteira de motorista, vão ser bancadas pelos outros 73% da população que não tem nada a ver com trânsito, não dirige, não se envolve, não paga seguro DPVAT nem nada, mas paga imposto. Então, quer dizer, o SUS vai sustentar toda essa população, só que só 27% dela pagaria o DPVAT. Do dinheiro arrecadado pelos DETRANs, 45% vai direto para o SUS, 45%, e 5% para o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Só em 2018, a parcela destinada ao SUS totalizou 2 bilhões de reais de dinheiro de DPVAT para o SUS.
E para o Denatran foram 233 milhões de reais. O orçamento anual do SUS gira em torno de 132 bilhões. Tá? O orçamento total do Sistema Único de Saúde, do SUS, é 132 bilhões de reais. Então o DPVAT significa 1,6% do total, quase 2%. Não é pouco dinheiro não, 2 bilhões não é pouco dinheiro. Para quem já não consegue, com os seus 132, prestar um bom serviço. Todo mundo sabe que a saúde no Brasil é péssima, o governo não consegue prestar um bom serviço de saúde. Você ainda vai tirar 2 bilhões desse orçamento, quer dizer, quase 2% do orçamento. Outra falácia é que cada motorista contrata o seu seguro individualmente. Né? Esse foi dito em entrevistas pela SUSEP, inclusive, que o motorista fará seu seguro privado, de forma particular. Acontece que isso não é verdade. Por quê? A frota total de veículos brasileira, isso inclui ônibus, caminhão, bonde, motocicleta, tudo, é de 104 milhões de veículos. Se a gente separar só automóvel de passeio, só carro, são 56 milhões, tá certo? Os veículos que contrataram seguro em 2018, estatísticas da própria SUSEP, os que contrataram seguro em 2018, somaram apenas 15,9 milhões de veículos. 15,9 de veículos, num total de 56 milhões de carros. Ou seja, apenas 28%, na melhor hipótese, da nossa frota são os carros que têm seguro privado, particular, que contratam. 28%. Ou seja, quando você parar o seu carro no trânsito, quando você estiver no trânsito, olha para o lado, em cada 10 automóveis que estão te cercando, 7 deles não tem seguro nenhum. De cada 10, 7 não faz seguro nenhum. Certo? O DPVAT, ele indeniza, outra questão, seguro privado, ele vai excluir um monte de coisas, como já exclui. O DPVAT, ele indeniza, mesmo que o motorista esteja embriagado, mesmo que seja um veículo roubado, mesmo que o IPVA, o licenciamento do carro, esteja atrasado. Então, o seguro privado não vai pagar nada dessas situações. E se o motorista fugir, também não vai pagar, não tem como, a quem cobrar. Então, dizer que as pessoas contratam privadamente não é a mesma coisa. Estamos falando de seguros diferentes. Seguro obrigatório cobre se estiver embriagado, cobre se o carro for roubado, foi roubado. No seguro particular não. Se roubaram o seu carro e o bandido cometeu um acidente, o problema é do bandido. O seu não é seu, porque o carro foi roubado. A partir dali, não é mais sua responsabilidade. Então, o DPVAT não tem isso, não tem esse problema. No país campeão de acidentes de trânsito, eliminar o DPVAT significa onerar ainda mais o SUS. Já falamos sobre isso, aqueles 2 bilhões. E onerar as pessoas que não dirigem e que não têm carro, né? 73% da população. E tirar a indenização da população que é pobre e precisa desse dinheiro para se recuperar de um eventual acidente. O mesmo governo que justifica taxar pesadamente o tabaco e as bebidas alcoólicas, pois elas produzem doenças que no final das contas levam as pessoas ao SUS, está dizendo que o acidente de trânsito não leva as pessoas ao SUS ou que não precisa obrigar a uma taxação aí? Quer dizer, eu tenho a taxação para bebida, é 2 pesos e 2 medidas. A taxação para bebida e para o tabaco justifica porque essas pessoas vão onerar o SUS. Acidente de trânsito também. O Brasil é o campeão mundial de acidente de trânsito. Como em qualquer seguro, aqui também tem fraude. Óbvio, tem fraude e muitas reclamações da operação do DPVAT. Suspeita-se que ocorreram 2 bilhões em fraudes. Já lá na Petrobras, falando de fraude, vamos falar da Petrobras. Segundo a Lava Jato, foram 50 bilhões. No DPVAT, 2 bilhões. Na Petrobras, segundo noticiou-se na imprensa, 50 bilhões desviados. Qual foi o procedimento do governo? Acabar com a Petrobras? Ou o país foi capaz de coibir e prender os bandidos fraudadores? Né? O DPVAT não é dinheiro público, nem deveria ser considerado um imposto. É uma exigência pública, sim, para exercer uma atividade privada, dirigir, que tem consequências sérias.
Sobre os gastos da seguradora líder, foi noticiado no final do ano passado também pela imprensa, com as festas de final de ano. Temos que discutir o modelo. É óbvio que isso é indefensável. A gente tem que discutir esse modelo, mas não quer dizer eliminar o seguro. A gente pode discutir a sua gestão, mas não eliminá-lo. E também é um equívoco em falar, que se diz aí, que é um monopólio da seguradora líder, que você só tem uma opção. Na verdade, seguradora líder não é um monopólio, ela é um pool de diversas seguradoras, um grupo imenso de seguradoras privadas brasileiras e que existe para viabilizar a indenização de diversos casos, como aqueles que não se identifica o causador do acidente. O sujeito atropelou alguém e fugiu. Então, essa pessoa, a quem eu vou recorrer? O seguro daquele carro que fugiu é da seguradora A, da B, da C, de quem? Esse é um complicador operacional. E por isso que lá atrás, antes era tudo separado. Eles resolveram unificar e criar um pool. Não interessa quem é o segurador daquele carro, o pool em conjunto vai pagar a indenização à pessoa. Porque em muitos casos você não identifica quem é o segurado, quem é o dono do carro. Ou seja, acabar com esse pool, pode-se pensar num modelo melhor, pode-se pensar nisso, mas você tem que pensar na operação. Como é que vai ser a indenização lá na frente? Há consequências. Acabar com o pool tem consequências complicadas. Também foi dito pela SUSEP que a reserva técnica, e aí entenda-se como reserva técnica, um grande fundo de recursos financeiros, uma poupança, um montão de dinheiro, né? Ele é suficiente, ou seria suficiente, para custear os sinistros do DPVAT por alguns anos ainda. Ótimo, se isso é verdade, que se efetuem cálculos atuariais, certo? Deste fundo e da sinistralidade dos acidentes de trânsito no Brasil e se alcance um patamar estatístico atuarial perfeito, ou seja, vamos ficar um ano sem cobrar DPVAT, zero, prêmio zero, não paga nada a ninguém. E usa o dinheiro do fundo para indenizar as pessoas. Ano seguinte, mesma coisa. Quando chegar o fundo num patamar ideal para ele ter solidez financeira, garantir a operação do seguro, volta-se a cobrar. Mas não é porque eu tenho um fundo gigantesco que eu tenho que acabar com o seguro. Eu posso repensar sim no preço, precificar menos, né? Um dos grupos que mais reclama, que mais combate a seguradora líder e a existência do DPVAT são os motoqueiros, né? Eles apoiam as medidas da SUSEP, eles querem o fim do DPVAT. Mas por quê? Raríssimas motos têm seguro privado. Essa é a primeira observação. E a segunda é que eles, os motoqueiros, representam 75% das indenizações de acidentes de trânsito. 75% é natural que eles tenham que pagar um pouco mais que os veículos de passeio. A gente tem agora também um imbróglio que a seguradora líder, né, o pool de seguradoras, entrou contra o CNSP, que é o Conselho Nacional de Seguros Privados, e a SUSEP, que é um órgão vinculado ao Ministério da Fazenda, reclamando dessas atitudes de encerrar o DPVAT. E é óbvio que um processo contra o governo foi parar no STF, Supremo Tribunal Federal, né? Daí houve a suspensão de cobrança, depois teve uma liminar derrubando essa suspensão, e aí está uma confusão danada, mandou-se reduzir. Enfim, temos que aguardar os próximos capítulos de desdobramentos, mas isso causou uma confusão danada na cabeça da sociedade. Enfim, o ponto final dessa questão é: a gente tem que conversar e entender a questão do DPVAT. A gente tem que entender que não precisa acabar com o DPVAT. Melhorias são bem-vindas. Reprecificar, cobrar um pouco menos, entender o funcionamento dele, ver se tem um modelo melhor do que o pool para criar algum tipo de concorrência. Agora, o que não pode fazer é terminar uma coisa que todos os países do mundo têm. E você vai estar prejudicando o Sistema Único de Saúde, que já tem dificuldade muito grande, e você vai estar onerando 73% da população que tem nada a ver com o trânsito, que não tem carteira de motorista, que não tem veículo, né? Que são os mais pobres, exatamente,
e que quando sofrem um acidente, são atropelados, carro invade a calçada, etc., eles não têm dinheiro para pagar o tratamento, para custear remédios e tudo mais. Então o DPVAT, ainda que seja baratinho para todo mundo e que tenha uma indenização pequena, para a pessoa carente, vale muito a pena. E não é, olha, tem alguma coisa de errado. Se nos Estados Unidos tem, na Alemanha tem, na Inglaterra tem, na França tem, todo mundo tem. Por que o Brasil vai acabar com isso? A ideia é ruim? Não, todo mundo tem isso. A ideia não é ruim, faz todo sentido. Não vamos terminar com o DPVAT, agora vamos sim sentar e conversar se há formas e modelos melhores da instituição funcionar. Agora, acabar jamais. Essa é a minha opinião sobre o DPVAT. Obrigado a todos vocês, um abraço, até o próximo vídeo.